E nossa história não estará pelo avesso assim, sem final feliz. Teremos coisas bonitas para contar. E aí, galera, tudo bem? Sou eu, o professor Roberto Carlos, mais uma vez, para mais uma aula de História. Tema de hoje, sem mais delongas, globalização. Então, naquele momento de introdução ali que eu havia feito sobre a história do Brasil, história geral, já mencionamos, eu mencionei que haveria essa abordagem sobre globalização mais recente, mas por necessidade, por um compromisso com a própria história, então traremos esse conceito já, um conceito remodelado, de globalização, que remete... Globalização não é exatamente algo exclusivamente contemporâneo, Globalização, então, os estudos dão conta de que a globalização começa, na verdade, ali no século XV, Século XV, então, é o ponto de partida para entender a globalização. É um conceito revisto, por quê? Porque entende-se, a partir da ideia de globalização, esse estreitamento, essa relação, aproximação, entre os países, das relações comerciais, no começo, mercantis, enfim. Então, por uma questão de justiça, inclui-se também esse período, antes tarde do que nunca, esse período aí do século XV, e vai se estendendo algumas fases, da globalização. Bacana? Então vamos lá entender o porquê, já que o conceito de globalização traz esse conjunto de transformações, no espaço, aí, aproximação entre países, essa conexão, entre as pessoas, e aí temos então o ponto de partida, o século XV, a partir de uma evolução desses processos. Então, se fez necessária uma periodização, das fases, da globalização. Então, vamos à nossa aula, Globalização. Começamos os slides para eu não me perder no processo aqui. Sobre globalização, então, nós temos... Não existe um conceito conciso, Ele tem uma amplitude enorme, Se temos transformações de ordem econômica, a partir dessa aproximação, dessa conexão entre países, entre mercados, o aspecto financeiro, obviamente teremos, algumas consequências, algumas implicações sobre o aspecto cultural, que também é Fiquem atentos, que normalmente o Enem traz essas questões, de ordem cultural relacionadas à globalização. Então, entende-se a globalização a partir, aí retomamos lá, lembra-se da expansão marítima, temos aula sobre expansão marítima. Aquele então foi o processo já inicial, ou a primeira fase da globalização. Uma vez que a possibilidade de transporte, os meios de transporte, as embarcações, partem, da Europa ali, para estabelecer, então, colônias, e a ideia também de extração, obtendo-se produtos, então, para que pudesse, então, estabelecer novas relações comerciais com os países a partir da extração de produtos, Começa com o pau-brasil aqui, vamos à ideia de importação e exportação, cana-de-açúcar, então, nesse processo todo. Então, a ideia era buscar, essa palavra estará sempre presente nessa aula, buscar novos mercados, Primeiro aquela incursão ali, ou aquela excursão pelo caminho das Índias Orientais, o Mediterrâneo, ali então começa-se essa relação já da busca por novos mercados, pela comercialização,
de produtos. Então, percebe-se, né, nessa estrutura, uma das marcas da globalização também é aquela conhecida Divisão Internacional do Trabalho. Bem, em que consiste a Divisão Internacional do Trabalho? A ideia dessa relação mercadorias, matéria-prima e mão de obra. Então, naquela época, matéria-prima, nessa sequência, a obtenção da matéria-prima, eram produzidos, então, né, os produtos que iriam ser comercializados e entrava em cena a mão de obra. No entanto, a mão de obra, naquele período, a mão de obra escrava, né? Então, a gente, partindo da história, né, não só do Brasil, mas a escravidão implantada, essa ficou conhecida, né, caracterizada a Divisão Internacional do Trabalho. Nós temos vamos enumerar aqui para não nos perdermos. Primeira fase, expansão marítima. Então, memorizem aí, essa expansão marítima responde pela primeira fase do processo de globalização. Segunda fase. Aí sim já teremos um salto, né? Um salto cronológico no que diz respeito à evolução da globalização. Partimos aqui, vocês bem sabem que aqui a expansão marítima ocorreu no século XV, né? Por volta do século XV. A segunda fase, então, temos aquele salto, né? Do século... a partir do século XIX, né? Então, século XIX, aquele momento, também temos aula aqui sobre aquele colonialismo da África, da Ásia. As nações europeias, né, então, começam a ocupar ou dominar, né, os continentes asiático e africano. Qual era o propósito, então, para a gente entender como a globalização já se mostra presente ali? Era a ideia de industrialização do continente europeu, que precisava, então, também dessas ocupações, dessas dominações ali nesses continentes. Obtenção, né, de matéria-prima também, marcando assim a fase do capitalismo industrial, né? Porque essa exploração feita nas colônias, então ela tem que se transformam, né, em áreas de ampla dominação, né, domínio europeu, né, e outros países, vários países da Europa. Nesse processo, né, para manter a indústria nesses países, há uma evolução de ordem tecnológica, digamos, podemos dizer assim, no que diz respeito à comunicação e também ao transporte, né, já a implantação de ferrovias, dos telégrafos, aí vão surgindo, né, posteriormente, automóveis, aviões, e isso responde, então, por essa aproximação, uma aproximação de ordem física, né, e também de comunicação, né. Então, esse processo obedece, então, essa interligação, pode ser, não se pode dizer uma troca, pelo fato dessa conexão ela ser hierarquizada, ou seja, era um processo e o país, já com algum avanço tecnológico, dominava principalmente aqui Ásia e África, né? Então, não poderia se dizer que era uma troca, havia uma troca entre África e Europa, entre Ásia e Europa, beleza? Terceira fase. Para entender a globalização também, como eu estava falando, esses países, além de fornecer a mão de obra, em alguns momentos, né, a mão de obra a partir de uma repressão, situações
análogas à de escravidão. Esses países, então, dominados ou subdesenvolvidos, se restringiam, se limitavam ao fornecimento, na verdade, né, desses produtos primários ou de matéria-prima. Então, para que a gente possa entender que essa não é uma relação de igualdade entre esses países, né? Essa fase da globalização, ela tem essa característica. Veremos as características que as demais apresentam, né? Se existe realmente um intercâmbio, né? Seja do mercado, seja da própria, de alguns aspectos culturais também. Beleza? Vamos nessa. Terceira fase. Terceira fase surge. Guerra fase é ótimo, né? Vamos usar a borracha. Eis que surge novamente, né, a Guerra Fria. Bem, contexto da Guerra Fria, essa transformação ela ocorre então da seguinte forma: temos o pós-guerra, né, o pós-segunda guerra, em que países, principalmente países europeus, né, estão com seus saldos, né, os saldos com as suas consequências, né, em função da guerra, ou seja, o que ocorre depois de uma guerra, o que ocorreu com esses países. Grande parte deles destruídos, né, esfacelados. Então, nesse processo, obviamente, né, grande beneficiado, né, os Estados Unidos. Como? Para fornecer é um termo, entre aspas, né, fornecer toda a estrutura possível, né, para que esses países possam ser reconstruídos. Então, a terceira fase, perdão, da globalização se estende do período ali pós-Segunda Guerra Mundial, final da Segunda Guerra Mundial, até o fim da Guerra Fria. Então, só para recapitular rapidamente, a ideia do mundo bipolar, né, Estados Unidos e União Soviética, disputando, né, disputando o mundo afora, a imposição, né, dos seus sistemas econômicos, né, e nesse caminho aí, nessa trajetória, os Estados Unidos impõe também, né, sai, pode-se dizer, vitorioso nesse embate aí ideológico, político e econômico, sobrepõe, suplanta todas as tendências socialistas, né, que eram tão difundidas, né, pela União Soviética, né. Bem, então esses blocos, né, socialista num termo desse, não se pode afirmar, né, que é essencialmente socialista, e o bloco capitalista. Então, esse período, né, é importante trazer a Guerra Fria. Que relação tem essa Guerra Fria? Que tem algumas marcas, né, que uma é a corrida armamentista. Bem, o que essa corrida armamentista gerou em termos tecnológicos? A gente pensa em processo de construção, né, de armas, a gente pensa em alguns avanços. Esses avanços não se restringiam, então, à própria inovação, à própria fabricação de armas, tecnologias que eram também diluídas, né, para outros segmentos. Então, essa tecnologia, bem como a corrida espacial, né, a corrida espacial, então, traz uma série de descobertas, de inovações tecnológicas que acabam sendo apropriadas ou tendo seus benefícios para outras áreas, né? Então, essa soma de conhecimentos, né, acaba sendo benéfica, né, a partir daquela busca, né, o pano de fundo ali, né, era a corrida armamentista e a corrida espacial. No que diz respeito, então,
nesse processo da evolução, né, bélica, a evolução tecnológica em torno da guerra, né, tem-se os avanços principalmente no que diz respeito à informação, porque se a gente pegar contemporaneamente o sistema de guerras, né, sistema de informação, de localização, enfim, satélites, esse aparato todo aí, né? A gente pega robótica, biotecnologia, tudo isso, por mais que tenham fins, os fins eram voltados, né, eram para a guerra, mas então outros segmentos se beneficiaram, né, como internet, transporte. Então é um aperfeiçoamento, né, desses sistemas de comunicação e que acaba então promovendo essa integração mundial, né, a partir essencialmente esse é um aspecto que é um salto, né, um salto evolutivo no que diz respeito à globalização. Essa também chamada de revolução técnico-científica informacional, né? Colocando sempre um pé na geografia, o geógrafo Milton Santos traz isso, né, chamado, além da revolução técnica científica e informacional, Milton Santos, grande geógrafo brasileiro, traz esse momento como o meio técnico, né, o meio técnico científico informacional, né, que é talvez a grande marca da globalização, né. E chegamos, vou ter que apagar isso aqui só um momento, finalmente a quarta fase da globalização. Bem, a quarta fase, então, ela corresponde ao fim da Guerra Fria, né? Terceiro período da Guerra Fria. Na quarta, aqueles acontecimentos históricos, né? Dissolução da União Soviética, queda do Muro de Berlim. Então, estabelece uma nova ordem mundial, né? Um avanço muito consistente, né, do sistema capitalista, que passa então a impor, né, é um modelo corrente, né, um modelo vigente aí no que diz respeito ao aspecto econômico, né, que, como eu sempre digo, teria suas consequências sobre todos os segmentos, né, sociais, sobre a cultura. Bem, uma característica desse processo, então, é o encurtamento das distâncias. Esse encurtamento, então, diz respeito ao quê? Encurtamento das distâncias. Vamos pensar aqui, não só no aspecto, no encurtamento, com o advento, né, com a evolução, né, dos meios de transporte, né, sejam eles aviões, navios, etc., enfim. Diz respeito também ao encurtamento da distância, o que diz respeito à comunicação. As tecnologias, né, são sempre... Tudo é realizado em pouquíssimo tempo. As transações, e aí essas transações realizadas desemboca no próprio transporte, que também alcançou um nível de evolução incrível. Se a gente fizer uma comparação, né, da primeira fase da globalização com a quarta, né, nós temos então, no que diz respeito ao transporte, um avanço absurdo, né, de embarcações, e aí a gente dá aquele salto ali, chegando aos aviões, e aí a gente tem esse momento que aí sim, de forma mais efetiva, fica caracterizado como o momento do meio técnico, científico, informacional, né, referido por Milton Santos. Assim, tem alguns, né, logicamente os Estados Unidos se sobressaem nesse processo, eles, né, têm a hegemonia desse aspecto técnico, científico, informacional, e
nesse processo, né, na quarta fase da globalização, nós temos alguns polos secundários, né? Temos a União Europeia, né, que se consolida ali, né, como um grande bloco, e aí vem China também com grandes avanços, Rússia, né? Como eu disse, mais uma vez trouxe aqui, eu esqueci de adiantar os slides, mas tudo que foi dito aqui, né, diz respeito ao histórico aqui Vamos aqui para efeito didático, né? Colocaremos aqui novamente do século XV, aproximadamente, né, ao século XIX, segunda fase, século XIX, a partir do século XIX, né? Terceira Guerra Fria, quarta, né, desde 1989. Então esse é o esquema, né, para a gente entender se porventura, né, vocês forem questionados sobre as fases da globalização, teremos esses dados básicos. Aqui, primeira fase, expansão marítima, século XV ao século XIX. Segunda fase, a partir do século XIX, né, remete ali ao processo de colonização da África e da Ásia, né, a aula que tivemos aqui. Terceira, Guerra Fria, pós-Segunda Guerra Mundial, até a dissolução da União Soviética. E a quarta fase, né, que se inicia em 89, porque em 89, esse momento ali de queda do Muro de Berlim, juntamente um período 89, 90 e dissolução da União Soviética. Nós temos também nesse aspecto aqui, compondo também, a gente mencionou aqui Estados Unidos, né, como país hegemônico nesse processo de globalização. Nós temos aquela clássica formação, né, dos blocos econômicos, a partir da economia globalizada, né, se formam blocos econômicos. Qual a finalidade dos blocos econômicos? Bem, facilitar, logicamente, o comércio entre países que compõem esses blocos. Então, são adotadas algumas medidas, né, como a isenção ou redução de alguns impostos, né, de tarifas alfandegárias. Então, é aquela busca por algumas soluções que facilitem, então, essas relações, essa relação comercial entre países que compõem, logicamente, o mesmo bloco. Então, em tese, né, a tendência é que a criação desses blocos aumente, né, e possam gerar um crescimento econômico para os países. São países normalmente, né, territorialmente próximos, né, com a proximidade territorial, ou seja, países vizinhos. Então, a partir dessa lógica, né, presume-se que seja pouco provável que um país consiga se isolar desses blocos, viver à margem, se manter sem essas relações, né, que são normalmente sem aderirem aos blocos econômicos. Esse aspecto todo aqui, como eu falei, essencialmente, essa é uma abordagem essencialmente econômica, né, mas não podemos jamais perder de vista a ideia de globalização e de como ela incide sobre a cultura. Se a gente está falando aqui, estamos falando de comunicação, de internet, vamos lá, vocês estão sempre conectados aí. Então a ideia, trazendo para a cultura, o que se pode descobrir, né, o que se pode explorar no que diz respeito a aspectos culturais, né, a música, né, você pode descobrir o que está acontecendo, né, a cena cultural lá na Europa, na Índia, na África, enfim, a partir dessa possibilidade, né, em função dessa inovação tecnológica fantástica, né, que é a internet. E vamos também trazendo nesse histórico aí pós Segunda Guerra
a influência cultural, né? É inevitável falar disso, né? A gente fala nisso na Guerra Fria, de como os Estados Unidos, né, eles alcançam essa hegemonia no que diz respeito à introdução, né, da sua cultura em o continente afora, né? O Brasil foi uma vítima, né? O Brasil foi um agraciado, né, para não usar esse termo, com uma enxurrada, né, de produtos estadunidenses, né, produtos de ordem cultural, né, também, grandes marcas, né, isso compõe a cultura, né, se a gente entender a cultura com todos esses aspectos, né, de práticas, aquilo que envolve o nosso comportamento, os nossos gostos. Então os Estados Unidos foram responsáveis por essa, né, absorvemos muita coisa, né, nós absorvemos, né, uma infinidade de aspectos, né, da cultura estadunidense. Não que isso seja totalmente ruim, né, temos a nossa cultura muito solidificada, aqui, né, inclusive temos uma aula aqui sobre aspectos culturais do Brasil, mas os Estados Unidos, então, tem um lado, né, tem os opositores, tem um lado bom, um lado ruim, mas, enfim, se a gente pensar em algumas coisas que a gente absorveu, que passamos, né, que criamos afinidade, né, não basta as informações virem. Temos, então, um momento aqui um momento reflexivo para a gente entender esse processo aí de culturas diferentes. Eles chegam até nós, né, via internet, via própria TV, mas cabe a nós, né, termos esse senso de filtrarmos, né, o que pode ser bacana, o que é realmente, o que tem valor artístico, valor cultural, e aquilo que não tem, aquilo que existem mesmo as grandes bobagens, né? Então é isso, para eu não me aprofundar e não ficar fazendo... Daqui a pouco estou me posicionando, mas tirem suas conclusões aí, né, façam suas ponderações sobre aquilo que podemos ou não absorver de cultura. Então esse foi só um momento, né, aquele pitaco cultural aqui, dentro desse contexto mais geral, mais econômico, sobre globalização. Então fiquem atentos aí sobre esses momentos, essas fases aí, tá aqui, né, e o slide vai ficando, mas foram contemplados, devidamente contemplados, né, os tópicos aqui. Então, Guerra Fria é isso, esquema básico aqui, né, e mais objetivo possível, né, que procuramos trazer para vocês aqui. Conto com vocês na próxima aula aí. Nos veremos, beleza? Concentração. Grande abraço e até mais.